Lógico que vocês devem estar ouvindo sobre isso desde o início de setembro, e eu quis propor aqui, além de falar e elucidar sobre todas as questões quando a pessoa está pensando ou está sentindo, né, essa dor tão grande que pensa em se matar, eu queria fazer com que vocês olhassem tudo isso de uma outra forma e sair daqui com o pensamento do que eu posso fazer diferente, né? De qual é o meu papel em relação a toda essa campanha, né? Então, muito obrigada por esse convite. É um tema que mexe muito comigo. Eu sou psicóloga clínica, eu sou especializada em psicologia das emergências, que atendem pacientes que tentaram suicídio ou atende os familiares que perderam seus entes por suicídio. E o nome é psicologia das emergências, porque realmente é um atendimento emergencial, né? Perdi o meu pai por suicídio e a culpa é sempre grande, né? Mas hoje a gente vai olhar tudo isso de uma forma diferente. Antes de nós começarmos a falar sobre Setembro Amarelo, eu quero passar um vídeo sobre a empresa que me convidou para estar aqui. Há 25 anos, a Atlântico Sul Seguros tem se dedicado a cuidar de você. Acreditamos que seguros vão além de apólices. Estamos aqui para proteger seus sonhos, acompanhar suas jornadas e cuidar de cada passo que você dá. Somos movidos por histórias reais. Cada cliente que cruzou nosso caminho nos ensinou sobre a importância de ouvir, compreender e cuidar com empatia. Nosso compromisso é oferecer um atendimento humanizado, baseado na conexão genuína. Estamos aqui para te ouvir, entender suas necessidades e encontrar as soluções que melhor se encaixam em sua vida. Hoje, celebramos 25 anos de parceria, confiança e histórias compartilhadas. Queremos agradecer a você por fazer parte dessa jornada e por confiar em nós para proteger o que é mais importante. Juntos, vamos além das apólices. Estamos aqui para proteger o que é mais valioso: seus sonhos, sua família, sua paz de espírito. Agradecemos por fazerem parte de nossa jornada de 25 anos. Sua confiança é o alicerce de nosso sucesso. Juntos, continuaremos navegando por novos oceanos de possibilidades. É uma empresa de corretora de seguros muito séria, né? Eu falo que tudo na vida a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro, né? E para qualquer posição que você esteja, no que você trabalha, a gente sempre tem que estar olhando para o lugar do outro, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar no Setembro Amarelo. Eu vou colocar a apresentação aqui. Muito bem. O slogan desse ano, né, é: se precisar, peça ajuda. E aí, você para pensar numa pessoa que está com uma dor dilacerante, uma pessoa que está sem olhar a luz do fim do túnel. Como assim? Se precisar, peça ajuda. Será que ela vai conseguir pedir essa ajuda? Será que ela vai entender que você está aberto para essa ajuda? E será que você está aberto para dar essa ajuda? Então, o que eu gostaria nessa palestra é fazer vocês pensarem sobre isso.
Qual o papel que eu posso fazer no lugar de alguém que está aqui para dar a mão, para escutar, para ter empatia, para poder simplesmente dizer eu estou aqui, né? Eu estava refletindo até de algumas atitudes de pessoas que passaram aí essa semana. Eu acho que vem tudo. Quando a gente está preparando uma palestra, parece que vai vindo um monte de conteúdos, um monte de coisa naquela semana para a gente entender qual é o papel dessa palestra, né? E uma pessoa tinha comentado comigo que estava muito irritada, porque ela estava sobrecarregada no trabalho dela. Porque a parceira do trabalho, ela está de licença médica, porque ela está numa depressão profunda. Aí você para pensar, essa pessoa pode ser que pode levá-la a pensar sobre o suicídio. Essa pessoa, ela não está feliz porque ela não está podendo trabalhar, porque ela não está fazendo o ofício dela. E estar na casa dela porque ela está com depressão não quer dizer que ela está assistindo Netflix. Ela está passando por muitas situações, ela está tomando remédios muito fortes, né? Ela está se sentindo a pior pessoa, porque ela não está conseguindo, às vezes, nem entender por que ela está vivendo tudo aquilo. Então, o que eu já quero começar a chamar a atenção de vocês é que não adianta a gente pensar no Setembro Amarelo se a gente não começar a olhar no nosso dia a dia o que acontece à nossa volta. Ter empatia e se colocar no lugar do outro é entender o que aquele outro está vivendo, né? É pensar do que você pode fazer pelo outro. Às vezes é só um sorriso, às vezes é só um bom dia. Ah, mas a pessoa é muito mal-humorada, ela é muito ranzinza. Tudo bem, mas faça a sua parte, não interessa como ela vai receber naquele momento, mas talvez aquilo possa fazer a diferença dela. Né? Eu lembro uma vez que eu estava no trânsito e eu abaixei o vidro para uma pessoa que estava lá pedindo esmola e eu falei, olha, desculpa, eu não tenho nada, eu só tenho chicletes. Aí ele falou para mim, só os chicletes, se você ter baixado o vidro e sorrindo para mim, eu já ganhei o dia. Então, a gente, às vezes, com um pequeno detalhe, a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Né? E quem sabe salvar essa pessoa de cometer o suicídio, né? Então, olhar sempre para o outro. Ela não tem culpa do que ela está sentindo. Ela não tem culpa. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ficar com depressão. Ninguém escolhe ter somente na sua cabeça a decisão de sair de tudo isso. Então, só essa chamada para início da palestra, tá certo? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 45 minutos acontece uma morte no Brasil pelo suicídio. Ou seja, 30 mortes por dia, gente. 11 mil mortes por ano. Quando acabar essa palestra, pode ser que uma pessoa está cometendo suicídio. A taxa entre os jovens cresce a cada ano, sendo a quarta principal causa de morte. Antes vem acidente de trânsito, tuberculose e violências interpessoal. 1 milhão tira a própria vida em todo o mundo por ano. É muito grande isso, né? E é muito sério. É uma coisa que, se você for colocar no papel e começar a imaginar isso em quantidade, é muita gente. E eu vou dizer para vocês, do seu lado, do seu convívio, pode ser que tenha uma pessoa que ela está chegando nesse ponto. Eu não estou querendo falar isso para alarmar, mas é para vocês começarem a olhar as coisas de uma outra forma. Tá certo? Vamos falar um pouco sobre os fatores de risco, né? O que leva ou o que pode levar, né? Não estou dizendo que todos que passam por isso vão cometer ou estão pensando no suicídio, mas é importante a gente ter essa consciência, né? Um dos principais é a saúde mental, né? Os transtornos mentais, eles podem sim estar associados ao suicídio, né? A depressão é o que é mais frequente,
associado ao suicídio, onde eles experimentam sentimentos intensos de desesperança, de tristeza e desinteresse pela vida. É falta de si. É falta de si, né? E vou dizer mais, a depressão, quando a pessoa está muito depressiva, quando ela ainda está muito acamada, quando ela está assim, sem energia nenhuma, não é nem sempre nesse momento que ela comete o suicídio. Às vezes é quando ela começa a tomar os remédios e a melhorar, porque antes disso, nem energia para o suicídio. Ela pode até pensar, mas ela não consegue fazer, né? Então, é um cuidado até que os próprios psiquiatras e psicólogos têm quando o paciente está nesse nível já da depressão profunda, de ficar muito atento quando ele começa a ter o resultado, né? Porque o remédio começa a fazer o efeito, mas o seu mental ainda não está trabalhando e funcionando de uma forma saudável. Por isso é muito importante, quando você faz um tratamento psiquiátrico, você está junto à terapia, porque a parte funcional começa a melhorar, mas os conteúdos que você tem, que você trabalha na terapia, ainda não tá bom, né? Então, aí pode sim levar para uma depressão, tá? Transtorno de ansiedade, né? O transtorno do pânico pode levar a pensamentos suicidas. Quando a pessoa se sente sobrecarregada, quando ela tem medo, quando ela se sente insegura, né? Às vezes, numa crise de transtorno de ansiedade, ela pode, sim, por um impulso, cometer o suicídio, tá certo? No transtorno bipolar, então, nos episódios de depressão e nos episódios maníacos, também pode agir impulsivamente, né? São talvez aqueles que nem não deixa uma carta, não deixa nada, ele simplesmente vai lá e faz, tá? Transtornos de personalidade, né? Então, eles estão associados aos comportamentos autolesivos, tá? E tentativas de suicídio e as emoções intensas podem contribuir também. Eu tinha uma paciente que ela, adolescente, e isso é muito comum nos adolescentes, se atentem a isso, ao cutting, né? Que eles vão se cortando. Normalmente eles usam gilete ou qualquer coisa de corte, eles vão se cortando para sentir uma dor física que vai ser maior do que aquela dor interna que ele está sentindo. Ele precisa superar aquela dor, então ele vai se cortando. E numa dessas, se estiver na fase maníaca, ele pode sim fazer de uma forma mais profunda e levar à morte, tá? Esquizofrenia, né? Nos delírios e alucinações também pode levar. Os transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? Álcool, drogas, eles podem aumentar o risco, pois ele desinibem o comportamento impulsivo e contribui para a depressão, ok? O TECT, o transtorno de estresse pós-traumático, até o que eu sou especializada, quando as pessoas vivem situações disruptivas, quando elas vivem situações onde elas jamais imaginariam viver, elas podem se sentir sem chão, sem caminho. Eu fiz trabalho voluntário em várias situações, né, de desastres naturais que tiveram no Brasil, e uma das que me marcou muito foi quando foi em Guaraciaba, que teve um tornado, né? Foi o primeiro tornado que teve no Brasil, foi uma coisa assim, louca. E quando nós chegamos, eu e uma equipe de psicólogos especializados para atender a população, tinha uma senhora que ela tinha acabado de se suicidar, quando ela viu tudo perdido, né? Para vocês terem uma ideia, lá no sul, as casas, a maioria, e principalmente naquela região de Guaraciaba, eram de madeira.
e a única coisa que ficou presa, porque o tornado levava, era o cano do banheiro, que ficava preso, né? E normalmente os banheiros eram fora, porque eram pessoas da lavoura, então o banheiro era fora da casa, era só isso que tinha. E numa situação de desespero, de que o que vai ser da minha vida, ela pode sim cometer o suicídio. E aí são pessoas que jamais imaginariam, né? Talvez ela era uma pessoa feliz, alegre, bem resolvida com a vida, com uma família linda, mas naquele momento, dentro de tudo aquilo que ela estava vivendo, ela não conseguia imaginar uma outra coisa a não ser se despedir dessa vida, né? Histórico familiar. Quando tem o histórico familiar, quando eu coloco aqui predisposição genética, o que a gente tem que entender, e o Jung sempre dizia, a tese do Jung, né, uma das, é sobre o nosso inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É você ter conhecimento ou não, por isso inconsciente, mas registros do que a sua ancestralidade viveu. Né? Então, às vezes, o seu tataravô se matou, né? Ou qualquer outra situação, e você nem sabe dessa história, mas você traz isso no seu inconsciente, né? Então, essa é uma da predisposição genética. E outra coisa, quando a gente coloca o histórico da família, se ele fez, eu também tenho capacidade de fazer. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele não deu conta de alguma coisa, eu também posso não dar conta de alguma coisa. Entenderam? Quando a gente vê que aquilo está muito próximo da gente, a gente começa a olhar que talvez nós também somos capazes disso. Uma outra coisa que acontece é quando pessoas famosas se matam, né? Fica algo muito mais próximo, principalmente quando você tem uma conexão com aquela pessoa. Também pode levar a você entender que você tem essa capacidade ou essa possibilidade. Ele conseguiu, eu também posso. Ele não deu conta, eu também não vou dar conta, tá? Situação de crise, né? Perda de emprego, divórcio, morte de um ente querido, problemas financeiros. Eu lembro que eu sou de Jacareí, do Vale do Paraíba, e eu lembro que do meu lado morava um senhor que ele chamava Zé Bananeiro. Ele tinha plantação de banana, aquela coisa toda. E aí, na época do Collor, que ele pegou o dinheiro de todo mundo, ele se matou. Mas assim, ó, na hora, aconteceu, no dia seguinte, ele estava morto, e foi assim, para o bairro, foi muito chocante isso, né? Porque a pessoa, ela não consegue, né, olhar de uma outra forma o que fazer, né? E muitos devem ter cometido o suicídio dentro de uma situação dessa, de ter perdido, né, toda a sua poupança, todo o seu dinheiro, toda a sua estabilidade financeira, né? Isolamento social, né? A falta de apoio social e relacionamentos saudáveis. E aqui, quando eu coloco aqui isolamento social, é uma forma de vocês também olharem, principalmente em empresa, em escola, né? E aí é vocês trazerem isso para os seus filhos, para os jovens. Se aquele lá está quietinho no canto dele, de vez de fazer bullying ou de ficar falando, esse daí gosta de almoçar sozinho, ele é muito chato, ele é muito introspectivo. Como seria olhar de uma outra forma? Como seria, talvez, entender o que essa pessoa está vivendo? Como seria você se aproximar dessa pessoa? Né? Porque quando você se sente só, talvez possa pensar até que a pessoa não vai nem sentir falta, né? Nem vai se dar conta que ela foi embora, né? E o uso de substâncias, álcool, drogas, pode sim levar ao suicídio, principalmente nos momentos do ápice do uso, né? Que você acaba não trabalhando o seu lado racional, né? Porque nessa hora você não racionaliza, tá?
Quais são os sinais de alerta? Falta de interesse em atividades que antes elas eram prazerosas, né? Idosos que chega uma hora que já não consegue mais fazer o crochê que fazia e percebe que ali já não faz mais sentido. Pessoas, quando elas são aposentadas, tanto é que muitas empresas fazem um trabalho com esses funcionários antes deles se aposentarem, né? Que é muito legal isso, e admiro muito essas empresas, porque é olhar para ele, entender que depois que ele sair da empresa, ele também é importante para você, você reconhece a importância dele na empresa, e fazer processo de coaching, fazer formas dele olhar essa vida diferente que vai ser sem um trabalho ou alguma coisa mais formal, né, para que não aconteça dela entender que, eu não trabalho mais, eu não sirvo mais para a empresa, então eu acabo cometendo suicídio, né? As mudanças de humor, né, de falar que frescura, que coisa chata, que coisa estranha, não dá para conviver com essa pessoa, porque ela muda. Por que não ir lá e conversar? Olha, tenho percebido que você está diferente, está acontecendo alguma coisa, né? Não adianta a gente ter os sinais de alerta e não fazer o nosso papel. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que, se vocês estão aqui, eu já não sei mais quantas pessoas estão na live e quantas vão escutar depois, mas se vocês estão aqui, talvez vocês tenham um papel, né? Só o fato de... Eu falo que quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidades nós temos no mundo, né? Então, por que não ficar atento a tudo isso? Com certeza, vocês têm alguém que é mais introspectivo, que você acha que ele é só tímido, né? Que não divide as coisas, que não se abre com vocês. Por que será que essa pessoa está assim? Será que você já perguntou para ela se está tudo bem? Será que você já falou que qualquer coisa você está aqui por perto? E esteja por perto, né? Não adianta falar, qualquer coisa eu estou aqui, e vira as costas, né? É que nem quando eu falo assim, convida para, vamos comer uma pizza um dia em casa. Marca a pizza, né? Não adianta só falar, vamos fazer isso, mas não concretiza isso, né? Perceber quando as pessoas têm esse comentário de querer morrer, de sentir sem esperança. Vou dividir uma coisa que veio agora na minha cabeça. O meu pai, quando ele se matou, ele estava na melhor fase da vida dele. Ele passou por trancos e barrancos, ele mesmo se internou porque ele era alcoólatra, ele teve câncer de próstata, mas, assim, ele estava na melhor fase da vida dele, né? E ele, numa quinta-feira, ele tinha conversado com a minha irmã, falando sobre a empresa dos dois, que estava muito feliz com o crescimento dela e assim por diante. E no sábado ele se arrumou para uma reunião que ele tinha e se matou. Mas, eu lembrando aqui, ele sempre dizia assim, isso é muita coisa para o meu caminhão, muita areia para o meu caminhão. Não, essa vida é muito chata. Às vezes dá vontade de ir embora. Eu lembro disso na minha infância, porque eu, na vida adulta, eu pouco tive contato com ele, porque, né, as coisas foram se dispersando, infelizmente. Mas aí você para pensar, lá no fundo tinha alguma coisa de desesperança, sabe, sobre a vida. É isso. E aí a gente acha que é só um drama, né? Como ele é dramático. Mas fiquem atentos a isso. Use isso como um sinal de alerta, tá certo? Quando começam a ter o desapego pelas coisas, sabe? Pelos objetos pessoais, desapego das coisas que são importantes. Às vezes, até começa meio que se preparar para a morte no sentido de, olha, vou deixar essa joia aqui, eu não uso mais, eu vou deixar com você. Isso daqui eu não quero mais. Coisas que eram importantes, que fazia sentido. E a pessoa começa até, às vezes, a começar a dividir isso, né? A entregar, né? Como se já estivesse realmente se despedindo. Qual que é a prevenção hoje, né? Primeiro, a educação, conscientizar sobre a saúde mental
e desestigmatizar a busca de ajuda, né? Quantos falam, eu não vou para o psiquiatra, que isso é coisa de louco. Não é, não existe mais isso, né? Isso é da época das antigas, quando fazia que todo mundo estava lá amarrado naquela roupa e que vai ser internado, né? Esses dias eu fui, acho que vai fazer uns 3 meses, 4 meses, uma ex-paciente minha, ela não era mais a minha paciente, e ela me ligou pedindo ajuda, porque ela estava o tempo todo pensando em passar na frente do ônibus para se matar. E aí, depois de muita conversa com ela, eu, naquele momento, falei, não tinha o que fazer senão internar ela, né? E tivemos uma conversa séria, eu ajudei, peguei o convênio médico dela, ela já tinha mais de 18 anos, né? Então, eu ajudei ela a procurar uma clínica. Aí depois ela foi falar para a família dela, aí eu conversei com a família dela e todos nós fomos no dia na clínica para interná-la. Acho que é em Budas Artes, é por aqui. É uma coisa assim, até eu não imaginava que era isso, né? Assim, totalmente diferente do que a gente vê em filme e assim por diante. Né, o cuidado, o olhar que eles têm, a estrutura do hospital, da clínica, é um hospital mesmo, né? E as divisões que eles fazem, né? Porque tem pessoas que são mais severas, o tempo, o máximo que fica, né? Salvo os casos, né? De que não tem condição de estar no apoio, que a pessoa consegue bancar, óbvio. Mas a maioria dos tratamentos é só de 3 meses, porque a ideia é estar inserido mesmo na sociedade, né? Então, assim, desestigmatizar é olhar que, assim, pode ser diferente, não é daquela forma, e talvez pedir essa ajuda, e às vezes nesse limite, como ela pediu, de que ela sabia que ela não ia cometer, porque ela não estava mais dando conta, e depois conversando, ela tentou várias vezes, né? Quando a pessoa começa a dirigir muito rápido, né? Ser inconsequente, beber e pegar o carro. A gente chama de suicídio inconsciente, né? Porque você vai cometendo, vai promovendo situações na sua vida para que aconteça algum acidente e você morra, né? E aí fica como um acidente. Mas quando você está buscando isso, é um suicídio inconsciente, tá? Principalmente hoje, os jovens têm muito disso também, né? Apoio psicológico, né? Promover isso, acesso à saúde, saúde mental e terapia é fundamental, é fundamental. Conversar com alguém, lógico, ter os amigos, ter família, mas você provavelmente com um terapeuta, com um psicólogo, você vai falar coisas que talvez nem você sabia que estava dentro de você, né? Porque com a habilidade do psicólogo, ele vai começar a puxar isso em você. Abrir, eu falo sempre que quando vai fazer terapia, você vai abrindo várias caixinhas. E às vezes são caixinhas que você não sabe nem o que tem lá dentro de conteúdo. Mas o psicólogo está do seu lado, está te dando a mão para você entrar ali, olhar o que você tem e trabalhar tudo aquilo que você está sentindo, né? As intervenções em crise, isso é muito importante, né? Ter esse apoio, estar perto. Quando tem alguém que você sabe que está fazendo um tratamento, estar perto, né? Não esquecer dessa pessoa. Dar o apoio necessário que tem que dar, tá certo? E dialogar, né? Quando eu falo em dialogar, conversar isso em casa. E quando fala de conversar em casa, eu nem tinha me dado conta disso, que você não pode, por exemplo, no Instagram falar suicídio. E eu falei várias vezes, nem sei se foi por isso até que deu uma caída nas visualizações do meu Instagram, porque não pode, porque com isso você está promovendo a pessoa, trazendo a ideia para a pessoa para ela se matar, né? E assim, não é isso. Você tem que trazer essa conversa, você tem que trazer tudo isso para que as pessoas tenham a possibilidade de dividir isso, de conversar sobre isso, né? Então, dialogar é trazer os seus filhos adolescentes, que às vezes você escuta uma conversa que fala que o amiguinho é de um jeito, ou aqueles filhos, né, que fica cometendo bullying. Ontem mesmo eu fiquei super
tocada, preocupada, chateada de uma garota que eu conheço, ela deve ter uns 14 anos, ela morava com a avó na Bahia, lá ela foi molestada, ela tentou suicídio por conta disso. Aí a mãe, que sempre trabalhou aqui em São Paulo de babá e sempre batalhou, trouxe ela para cá, né, para oferecer esse suporte. E aí ontem a mãe veio me falar que a filha chegou na casa toda machucada, que dois adolescentes chegaram e pedrejaram ela, chutaram ela e assim por diante. Eu até me emociono porque assim, como está a cabeça desses jovens hoje, né? O que faz esse jovem se sentir confortável só porque ela é nordestina, só não sei nem qual foi o motivo, mas assim, como, né? E os pais, o que que os pais estão ensinando, o que que os pais estão conversando sobre isso, para que essas crianças, para que esses adultos possam estar tendo tanta facilidade para cometer isso. Né? Então, quando eu falo dialogar, é ensinar. E, às vezes, mais do que ensinar, é dar o exemplo. Porque não adianta você falar que não pode e você vai lá e faz. Não adianta você falar que você não pode desrespeitar e você desrespeita no seu dia a dia, em várias situações. Né? Quando você xinga alguém, quando você diminui uma pessoa. Então, quando eu coloco aqui em pontos de exclamação, é mesmo que como um grito, porque não adianta nada você saber de tudo isso e não começar a falar mais sobre isso, não só sobre suicídio, mas o que pode levar ao suicídio, né? Porque as atitudes também podem levar a suicídio. Né? As atitudes do outro também podem levar ao suicídio. E aí, não é que eu quero trazer aqui que você está sendo responsável pelo suicídio do outro, mas é sim. Aliás, quando a gente perde alguém, de alguma forma nós fomos responsáveis. Eu me senti, há muito tempo, eu me senti responsável pela morte do meu pai, porque eu não estava perto dele, porque eu não enxerguei o que ele estava sentindo, pelo fato de eu não estar perto dele, né? Talvez eu pudesse ter tido um outro olhar sobre tudo que ele estava vivendo. Ele não, talvez ele sentiu que pela minha distância, pela vida, ele não tinha fácil acesso a um telefone para me falar: oi, filha, tudo bem? Né? Esses dias eu estava conversando com as minhas amigas e uma delas passou por uma situação que ela acabou não falando para ninguém e a gente começou a ficar brava com ela. Pô, a gente tem esse grupo, a gente sempre conversa tudo aqui, por que você não dividiu isso com a gente? E aí ela falou assim, mas eu chamei vocês várias vezes para a gente fazer chamada de vídeo, vocês não puderam, e aí a vida foi correndo e ela foi se resolvendo tudo isso sozinha. E aí a gente fez um acordo no nosso grupo. Quando uma delas falar assim, tem 8 minutos, a gente vai parar o que estiver fazendo para ter 8 minutos de conversa. Porque às vezes 8 minutos de conversa a gente pode salvar uma pessoa, a gente pode ajudar uma pessoa, a gente pode fazer alguma coisa pelo outro. Tá bom? Quais são os tratamentos, né? Terapia, as medicações e grupo de apoio. Não tem como fugir disso. A terapia, ela é fundamental, tem várias linhas terapêuticas, né? Várias linhas de tratamentos psicoterápicos. É importante você se identificar com algum e principalmente se identificar com aquele psicólogo, né? Sentir confiança de estar ali naquele tratamento, naquele setting terapêutico, mas é importante fazer isso. A medicação, e às vezes essa medicação, ela tem que ser controlada, ela tem que ser vigiada, né? Porque a medicação também é uma forma, é um dos veículos, né, para levar ao suicídio, né? E o grupo de apoio, não só o grupo familiar, mas os tratamentos que faz, às vezes, terapia de grupo, porque quando eu escuto o outro, às vezes eu consigo me curar, às vezes eu consigo me escutar quando eu escuto o outro, ok?
E temos o CVV, tá aqui, que eu escrevi centro, mas é Centro de Valorização da Vida, que é 188, que ele super funciona e vocês não imaginam o quanto esse telefone toca. A pessoa não larga a ligação enquanto você não se sentir bem, né? E se você, em algum momento, sinalizar, ela chama a polícia para ir, acesso. Então, assim, é um apoio, né, que graças a Deus nós temos, no país inteiro tem, né, no Brasil é 188, mas ela é fundamental. E às vezes falar com um estranho é mais fácil. Às vezes falar pelo telefone é mais fácil, né? Então, de alguma forma, procure ajuda, né? Assim, o que eu coloquei aqui? Cada vida tem um valor inestimável e sempre haverá uma luz no fim do túnel. Juntos podemos trazer esperança e apoio àqueles que mais precisam, né? Então, assim, olhar cada um com uma preciosidade, olhar para cada pessoa como pessoa única, com os seus maiores defeitos, com as suas melhores qualidades, tá? O que eu quero que vocês entendam, e eu vou dizer isso assim de coração, para mim também foi muito difícil entender quando eu perdi o meu pai. Primeiro que a gente vai passar por um processo de luto, né? E o processo de luto, ele é grande, tem raiva, tem elaboração, tem muita coisa. Eu lembro que quando eu enterrei o meu pai, a minha vontade era pegar aquele caixão e jogar no chão, porque eu fiquei com muita raiva dele, porque eu achava que ele tinha sido egoísta. Olha o tamanho da minha prepotência, né? O cara com uma dor absurda e eu achando que ele foi egoísta. E hoje eu entendo e eu quero trazer isso para vocês. Quando as pessoas atingem esse nível de sofrimento emocional crônico, ela esvazia-se de si. Ela rompe a relação com o seu eu. Ela se afasta da alma. Ela não vê mais sentido em nada. Ela perde o sentido. Ela esvazia-se do essencial, que é o prazer de existir, que é o prazer de ser, que é o prazer de se comunicar com as pessoas, que é o prazer de estar. E com isso, ela mata as relações afetivas. Ela mata as relações interpessoais. Vocês conseguem imaginar a dor que está assim, cortando por dentro e que você não sabe mais o que fazer, que você não encontra. Isso não é falta de fé, isso não é falta de religião, isso é falta de si, entendeu? Às vezes você vê, ai, falta de Deus, vai para a igreja, vai para o, seja lá para onde for. Não é isso, gente. Não é isso. É muito maior. A pessoa está oca por dentro. Consegue imaginar essa dor? E quando isso está dolorido, vier a crescer, nessa tentativa de anular essa dor, ela acaba concluindo suicídio. Porque ela não dá conta. Ela não dá conta nem de verbalizar, ela não dá conta nem de pedir ajuda, porque ela não sabe nem como pedir ajuda. O que a pessoa vai poder fazer para mim, para me preencher de novo? Entenderam? Por que eu quero que vocês entendam que é muito além de poder olhar para o outro de uma outra forma, né? A gente não dá para culpar essa pessoa, né? Não dá para culpar de que ela foi egoísta, porque ela deixou filhos, porque ela deixou isso, porque não dá. Porque quando ela está nesse auge do sofrimento, ela já não tem mais nada disso dentro dela. Nada daquilo está fazendo sentido para ela, né? E às vezes ela acha que ela está atrapalhando a família, atrapalhando o outro. E às vezes a família coloca ele nessa posição de se enxergar e sentir desse jeito. E aí o caminho é o suicídio, né? E quando aquela pessoa tira a vida, todo mundo que fica morre um pouco. Não tem dúvida disso, né? Às vezes de um amigo, às vezes até de pessoas famosas que a gente vê, a gente morre um pouquinho.
Ninguém que tenha conhecido uma pessoa que se matou consegue se livrar do fardo da culpa. A gente sempre vai ficar pensando, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não liguei naquele dia que eu pensei? Por que que eu não olhei de uma forma diferente? Então, essa campanha que ela aconteceu, talvez vocês não saibam, tem o dia certo que eu não me lembro agora da data de setembro, que foi um jovem que morreu nos Estados Unidos de uma forma muito que chocou o mundo inteiro. E aí os pais, no dia do velório, entregou uma fitinha amarela para cada pessoa que tinha ido lá. E por isso Setembro Amarelo, por isso amarelo. E quando a gente traz essa palestra para vocês, não é só para falar, mas é para vocês começarem a olhar o mundo à sua volta, olhar as pessoas à sua volta, olhar as pessoas que trabalham com vocês, olhar os seus filhos. Vocês falam que são rebeldes, que não querem conversar, que só fica no celular, que não sai do quarto, que não sai dos jogos, que não tem amigos. É para vocês prestarem atenção que isso não é o normal. Tragam as pessoas para perto. A gente, talvez a única forma da gente começar a curar isso é trazer para essa zona de conforto. Qual que é a zona do conforto? É o abraço, é o toque, é o olhar, é no olho no olho. E isso a gente não faz se o outro está no outro quarto, se está na outra lado da empresa, e aí você nem faz questão de chamar para o almoço, né? Eu queria trazer essa palestra de uma forma que vocês entendessem, ou se perguntassem, o que eu posso fazer diferente a partir de hoje? Eu sempre digo, eu tenho isso como filosofia de vida, que a gente veio nesse mundo por 3 motivos. Sermos felizes, fazermos a diferença na vida do outro e sermos melhores a cada dia, pelas vidas que você acredita que você viveu, que você veio para ser melhor, ou pelo que você foi ontem, que você pode ser melhor hoje. Então, que vocês possam, a partir de hoje, e a gente depois a gente vai estar divulgando no YouTube essa palestra, que vocês possam mandar para as pessoas, para que mais pessoas possam olhar cada um de uma forma diferente, com uma preciosidade. Tá certo? Obrigada. Tá aqui o meu Instagram. Estou aberta para estar agora conversando um pouquinho com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, dividir, perguntar, eu estou aberta. A gente tem ainda alguns minutinhos. Oi, bom dia, meu nome é Meire, tudo bem? Bom dia, Meire. É um prazer falar com você e obrigada pelos esclarecimentos. Então, há 1 mês e pouco, a minha norinha tirou a própria vida se enforcando. Sinto muito. Ela era uma pessoa maravilhosa, a gente ainda está em luto, né? Tem que trabalhar isso, principalmente meu filho, que estava há 1 ano com ela. E eu a vi várias vezes com as pernas todas cortadas, né? E ela fazia 2º ano de farmácia, era bem sucedida, uma família maravilhosa. E o que aconteceu? Infelizmente, ela foi molestada no Uber há 2 anos atrás, e isso foi um gatilho. Graças a Deus, esse homem está preso, vai ficar 9 anos e 4 meses. Tá. E isso foi um gatilho, e meu filho a acolheu de uma forma assim, mostrando que existia amor, né? Por mais que os pais falassem com ela, eram sempre presentes, mas igual você falou, temos que nos atentar de crianças que estão assim presas num quarto, até desabafando com pessoas que também não querem o bem delas, né? Sim. Enfim, aí meu filho presenciou, ele a viu assim enforcada, né? Estavam só os dois e ele encontrou ela lá. E ele até hoje, ele emagreceu demais, né? E ele passa por psicólogo, tudo, e eu tive que dormir com ele várias noites, porque ele havia, assim, sempre aquela imagem, né? Sim.
E foi muito triste. A família tá triste, claro, todo mundo emagreceu, tá todo mundo passando terapia. O que que eu vou te perguntar? Assim, por mais que estejamos, assim, a gente acha, agora que eu estou entendendo, a gente acha que a gente está presente, mas de repente a distância deles também faz com que a gente também se distancie. Então a gente tem que Exato. lutar, bater de frente. Não, eu quero você, Deus. Exato. Você é um presente de Deus. Exato. Eu não vou te largar. Não, mãe, sai daqui do meu quarto. Eu não... Você fica tomando cacetada. Mas então a gente. Né, eles são mal criadinhos, né? Mas você fica, você vai mostrando que a gente se importa. Exato. Exato. Né? E o que mais você me fala sobre isso, doutora? Eu lembro que meu pai, uma vez, ele falou assim para mim: filha, divide comigo o seu problema. O seu problema, ele não é tão grande para mim. Eu posso te ajudar. Eu acho que isso, falar um pouco com os jovens, é legal da gente estar perto. Eu sinto muito pela sua nora, pelo seu filho de ter vivido isso. Uma coisa que eu posso dizer para ele, eu sei que ele está fazendo terapia, mas às vezes procurar uma terapia especialista nisso, tá? Porque existem técnicas, existem trabalhos pontuais que é terapia, como é que fala? Terapia breve, né? Pra você ter uma ideia, nesses trabalhos que a gente faz voluntário, a gente atende, às vezes, a pessoa uma vez, 2 vezes, né? E é muito efetivo. E essas imagens, isso pode levar ele a ter estresse pós-traumático, né? Depois que você vive uma situação disruptiva, um trauma, você pode, às vezes, depois de 1 ano, mesmo fazendo terapia, assim por diante, você pode desenvolver estresse pós-traumático. Então, também fique olhando o seu filho dessa forma. Né? Obrigada, viu? Obrigada pela atenção e muita luz. Para nós. Obrigada. É um trabalho que a gente tem que fazer, é bem isso, né? De olhar, ficar atento. Ela falou que ela via a filha se cortando, a nora se cortando, né? As pernas todas cortadas. Não minimize as coisas, né? É o que ela falou, seja chata, esteja perto. Esses dias eu vi, tira a televisão do quarto. Tira a televisão do quarto. A televisão tem que estar nas salas de TV, para todo mundo estar junto. Começar a mudar um pouco, e principalmente para os jovens, o que está acontecendo muito, só para a gente terminar isso, mas eu quero chamar atenção até para os jovens. Hoje, um Instagram, que é uma grande mentira, né? Porque lá a gente posta só o que a gente quer, a gente não posta o 100% da nossa vida, né? Hoje o Instagram expõe muito as pessoas e alguns podem olhar aquilo que está enxergando e se sentir menos por conta disso. O crescimento está cada vez maior do suicídio, principalmente com jovens, porque eles não estão dando conta de superar aquilo que eles enxergam no Instagram. Então, a exposição está atrapalhando muito. A falta de confiança, né? De se cobrar muito. Os jovens, os japoneses, por que eles se matam muito? Porque se eles não tiram 10, se eles não são aqueles, eles se matam, porque eles não dão conta do julgamento, e às vezes o julgamento vem dos próprios pais. Né? Para de exigir tanto do outro, né? Cada um dá o que pode. Percebe isso, né? O que você espera do outro, talvez não é aquilo que ele dá conta de dar naquele momento. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. É uma coisa, assim, para a gente estar gritando para as pessoas, né? Agradeço muito a empresa Atlântico Sul, corretora de seguros, pelo convite, pela confiança, né? Porque tem que confiar, né? Para a gente falar dessas coisas e eu faço com muito carinho mesmo e eu quero que hoje, cada um que tenha saído daqui possa levar alguma coisa dessa palestra. Se for só um detalhe do que eu coloquei, eu já estou muito feliz, tá bom? Obrigada a todos e pensa do que vocês podem fazer de diferente na vida do outro, hoje.